Você pega 1 milhão de dias, tira um dia, vai continuar sendo 1 milhão? Vai continuar sendo 1 milhão? Já não é mais 1 milhão de dias. Aí você pega uma eternidade, tira 1 milhão de dias de uma eternidade, ela vai continuar sendo uma eternidade. E essa eternidade que Deus tem reservado para nós, essa vida eterna que Deus tem reservado para nós, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, Deus tem reservado para nós, além de ser o melhor dessa terra, no porvir ser agraciado com a vida eterna. E as palmas glorificam a Deus. Oh, glória! Páscoa significa saída. Jesus saiu daquele sepulcro. E o lenço, o avental, as vestes dele ficou lá. Não precisava mais daquelas vestes. A veste velha não serve em quem está vivo, em quem foi renovado, avivado pelo Espírito Santo. Porque as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo na vida daqueles que creem. Não precisava mais daquelas vestes. É uma veste nova, é uma vida nova, uma vida com Deus. É convenção. Convenção significa estar indo nessa direção e de repente passar aí na direção oposta. Oposta, pessoal. Quem é de Deus anda na contramão deste mundo. Você pensa que as coisas vão mudar do lado de fora? Não vão mesmo. Porque quem é o príncipe desse mundo? Quem é que governa o mundo? É Satanás, é o sistema. Ele é o sistema, ele que elabora o sistema, ele que impõe o sistema. Não vai mudar, a corrupção não vai acabar, não tem como acabar. E se multiplicar a iniquidade, o amor de mundo esfriará. É por isso que nós temos que permanecermos com a nossa vida no altar, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, porque o forte sustenta o fraco, repreendendo também, porque quem repreende é quem ama. Isso também significa amor. A repreensão serve para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual, pessoal. Anda por quem te corrige, porque quem aprova o teu pecado não te ama. A igreja que não prega a verdade, o evangelho que não fala a verdade, ou que confronta, não é o evangelho de Cristo Jesus. Porque Jesus sempre vai colocar o dedo na ferida, para levar a pessoa ao convertimento, para levar a pessoa à libertação, senão não tem como libertar. Quantas não são as pessoas que estão presas do lado de fora, presas aos vícios, presas à idolatria, presas à religião, à religiosidade, presas às dogmas, costumes, coisa de homens. Nós não estamos aqui para servir ao homem, nós estamos aqui para servir Jesus, aquele que serve Ele, aquele que é fiel a Ele. Todavia o Pai o que? O honrará. Quer ser honrado com Deus, permaneça fiel a Deus, obedeça a palavra de Deus. Me faz lembrar que quando Jacó ele fez um voto para mudar de vida, para ele mudar de vida, para a sua vida mudar, ele teve que fazer um voto. Ele fez um voto com Deus. Ele que estava sem nada, estava correndo o risco de morrer naquele deserto, sem perspectiva de vida, sem direção, correndo o risco de ser mordido, picado por uma víbora ou por um escorpião. Pegou uma pedra e fez para o travesseiro e deitou ali durante a noite. E Deus falou com ele. Deus mostrou uma escada que subia até o céu, e anjos desciam e subiam por ela. E que mesmas promessas que ele fez a Abraão e também ao seu pai Isaac, estava de pé para com ele, que a descendência dele seria poderosa aqui nessa terra, como a do seu avô Abraão, como também a do seu pai. A dele também seria. E ali ele fez um voto: se o Senhor for comigo nessa viagem que eu faço,
me dê pão para comer e veste para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais. O Senhor será o meu Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger. E essa pedra que tem erigido por coluna será a casa de Deus. E tudo que tu me concederes, certamente te darei o que? O dízimo. Hoje eu não tenho como dizimar. A única coisa que eu tenho é esse pouquinho de azeite. A única coisa que ele tinha era um pouquinho de azeite, mas derramou sobre aquela pedra e fez um voto com Deus. Derramou sobre o altar e fez um voto com Deus. Porque o Senhor muda, porque desse jeito não dá para ficar, não dá para continuar. E Deus honrou ou não honrou o voto dele? Mas por que Deus honrou o voto dele? Porque o altar não fica devendo nada para ninguém. Todos aqueles que votaram outrora no passado foram abençoados. E a partir daquele momento que ele fez o voto dele e passou a ser fiel a Deus, ele foi fiel até a morte, ele foi fiel até o fim, ele não deixou de ser fiel. Isso é questão de reverência, isso é questão de temor, de respeito para com a palavra de Deus. Não deixarmos de ser fiel a Deus. Vai vir as picuinhas, vai vir as fofocas, vai vir a dúvida. Ignora, porque mesmo se não fosse bíblico, mesmo se não tivesse escrito aqui sobre o dízimo, eu teria o maior prazer de continuar dando a minha 10ª parte para Deus. Porque quem é que nos mantém de pé? Jesus. Quem é que nos dá saúde? Quem é que coloca o pão de cada dia em nossa mesa? Nos dá força para trabalhar. Quem é que cuida de nós? Quem é que nos dá o fôlego de vida, pessoal? Eu teria maior prazer. Deus conhece o meu coração, de mesmo que eu não tivesse escrito aqui sobre o dízimo, de ajudar as igrejas, de colaborar para o crescimento da obra de Deus, de investir, de aplicar. Porque você investe no terreno, o terreno vai ficar. Você investe no imóvel, o imóvel fica uma roupa, a roupa vai envelhecer. Mas quando você investe na obra de Deus, isso aí ninguém tira de você, furta de você, arranca de você. Quando nós investimos na obra de Deus, Deus escreve lá no livro das obras também. E é isso que nós vamos levar conosco. É isso. Não deixa que o diabo venha te cegar. Não deixa que o diabo venha roubar, furtar a sua fidelidade, venha te tirar da fila, venha tirar a tua atenção, te tirar do foco. O nosso foco é a salvação, é rumo em direção à vida eterna, às minhas lutas. É melhor morrer lutando para entrar na terra prometida do que morrer no deserto, do que ser mais um em meio à multidão. E Deus tem nos provado aonde está o nosso coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Você sabia que só fala mal de dízimo quem não é dizimista? Porque quem é não está nem aí, pessoal. Porque ele sabe que o compromisso dele não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus.